O termo Revolução Industrial, ele foi usado ao longo da história para se referir aos últimos anos dos Hanover, os reinados de George III e George IV. Então é um período que na sua primeira fase vai mais ou menos na Inglaterra de 1760 até 1830. Mas, infelizmente, esse termo Revolução Industrial foi usado como uma forma de apelo emocional para criticar a industrialização. Isso nós vemos em vários autores, desde comunistas como Engels, que usa esse termo para dizer que a condição das classes trabalhadoras ficou ainda pior, até um sujeito que eu sempre admirei, que é o Arnold Toynbee, que foi um grande historiador, mas que criticava a industrialização porque via nela as origens do socialismo. Segundo Toynbee, havia uma falta de foco moral nos grandes industriais dessa época, o que teria resultado numa sociedade materialista, sem uma visão holística de instituições, moral, valor, de forma tal que os empresários teriam se focado somente nas máquinas e não visto as necessidades sociais do seu entorno. E o resultado disso seria o surgimento do socialismo, desde o socialismo alemão até o paternalismo do Tory, que também criticava a era das máquinas, né? O Thomas Carlyle era um Tory que criticava as máquinas e dizia que o governo deveria dar um tipo de renda mínima para os trabalhadores deslocados pelas máquinas. Você vê que o discurso falacioso, sofista, nunca mudou. E você vê que um crítico do socialismo como Toynbee acaba usando os mesmos argumentos do Engels, que viam a Revolução Industrial como algo que teria alterado a ética da sociedade no sentido materialista. Então, de certa forma, ele também via uma influência do meio de produção na reorganização da superestrutura. Quer dizer, todos eles tinham essa mentalidade anticapitalista maldita que assola o mundo e que é o exato motivo pelo qual eu estou fazendo o vídeo, ou o burguês pediu esse vídeo, porque na escola nós aprendemos as mesmas falácias. Então, no mesmo sentido dessas pessoas, Karl Marx dizia que a libertação do trabalhador era maior no período pré-revolução industrial. Por que isso? Porque para Karl Marx, no feudalismo, o senhor feudal tinha uma certa responsabilidade em cima da vida do sujeito ali. Então, para Karl Marx, quando acontece a Revolução Industrial, não acontece uma libertação do trabalhador, porque agora, para Karl Marx, esse trabalhador tinha uma relação puramente contratual com o seu empregador e depois a vida dele ficava a Deus dará. Ou seja, não havia nenhuma necessidade do capitalista cuidar da vida do trabalhador, coisa que o senhor feudal fazia. Então, na cabeça convoluta do Karl Marx, a libertação da servidão feudal era uma forma de condenação do trabalhador, porque para o Karl Marx precisava ser babá do trabalhador, ele não podia cuidar da vida dele sozinho. Eu acho uma visão bem elitista do Karl Marx. Mas, se Karl Marx via no capitalismo industrial uma forma de exploração das massas, para Karl Marx isso era um passo necessário para o socialismo. Então ele conversava com o Toynbee nesse sentido. Para Karl Marx, essa exploração da Revolução Industrial era um passo necessário para o socialismo. Então o Karl Marx era bem utilitário. Já Toynbee, que era contra o socialismo, criticava a Revolução Industrial justamente por isso. Mas todos eles tiveram uma leitura completamente errada do que foi a Revolução Industrial. Isso não se dava só no campo dos pensadores políticos e econômicos, mas também na literatura, nas artes. Então, o William Blake, poeta, chamava as máquinas da Revolução Industrial de moinhos satânicos. Infelizmente, esse foi o pensamento dominante.